Olá, bem-vindo ao Ponto, programa semanal de entrevistas da CNN. A partir de agora, eu e o Caio Junqueira recebemos dois convidados para abordar os principais assuntos da política, da economia e da sociedade brasileira. O tema hoje é soberania nacional e o nosso primeiro entrevistado é o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Bem-vindo, ministro. Caio, Renata, é um prazer estar aqui na CNN. Ministro, vamos direto ao ponto. O governo brasileiro vem sendo duramente criticado pela gestão na área ambiental. Essas críticas que vêm crescendo, vêm se avolumando, vêm de investidores, líderes estrangeiros e também de empresários brasileiros. Quando trata desse tema, o presidente Jair Bolsonaro tem levantado a bandeira da soberania nacional. Eu pergunto então, ministro, pontuar que o Brasil está falhando na preservação de biomas como o da Amazônia e do Pantanal é ameaçar a soberania nacional? Eu creio que essas críticas são um pouco infundadas, exageradas em relação ao meio ambiente. Não é a minha área, mas as Forças Armadas têm ajudado muito em relação a isso. Falar da Amazônia, do bioma da Amazônia, nós temos a maior floresta tropical preservada do mundo. Isso graças aos brasileiros, a Amazônia brasileira dos brasileiros. O governo tem tomado iniciativas nessa área ambiental desde o ano passado. Nós, Forças Armadas, participamos da Operação Verde Brasil 1. Com resultado, entramos no final de agosto. Tivemos até números expressivos de melhoras no mês de setembro, outubro e novembro. Estamos aí participando da Operação Verde Brasil 2. Estamos ajudando também no bioma do Pantanal, com homens, viaturas, meios aéreos, lançamento de água. Então, o presidente Bolsonaro criou esse ano o Conselho da Amazônia, que entregou ao vice-presidente Mourão. Agora, esse ano, por exemplo, nós estamos vivendo um ano atípico, com uma seca que não se via há mais de 30 anos, um calor excessivo. Nós vimos outros países, como os Estados Unidos da América, com incêndios volumosos, com estados até com vítimas fatais. E o Brasil tem tomado, o governo do presidente Bolsonaro, até com a nossa ajuda das Forças Armadas, tem feito ações importantes em relação a essa parte do meio ambiente. Então, ministro, mesmo a despeito aí dessas colocações que o senhor põe de realizações do governo nessa área, nessa semana, tamanha é a questão ambiental brasileira no mundo, que no debate entre o Donald Trump e o Joe Biden, os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, um dos temas abordados foi justamente a situação climática do planeta, e o Biden, candidato democrata, deu um recado direto ao governo brasileiro em caso de ele ser eleito, ao dizer que se o Brasil não parar de destruir a floresta, vai enfrentar consequências econômicas significativas. Bolsonaro reagiu, disse que a soberania nacional é inegociável e rechaçou o que ele chamou de cobiça internacional sobre a Amazônia. Como o senhor avalia a declaração do Biden e como o senhor entende os discursos de outros países a respeito das florestas brasileiras? A declaração do candidato ao governo americano foi infeliz e mostrou um desconhecimento a respeito do assunto. Eu acabei de citar aqui que a Amazônia brasileira, vou repetir, é a maior floresta tropical preservada do mundo. Isso graças aos brasileiros. Nós estamos presentes em relação às Forças Armadas. Na Amazônia, por exemplo, nós aí em 15 anos, e é prioridade das Forças Armadas, nós passamos de um efetivo de cerca de 12 mil homens, estamos com cerca de 50 mil homens das Forças Armadas presentes, seja da Marinha do Brasil, com seus navios, com as suas embarcações, seja a Força Aérea dominando o espaço aéreo, e seja a presença maciça do Exército Brasileiro, inclusive com os pelotões de fronteira, e em locais que outras instituições, outros segmentos da sociedade não estão presentes, as Forças Armadas estão. Ministro, vou ainda trazer aqui declarações do presidente Jair Bolsonaro na ONU,
mas já entrando, digamos, num tema mais próximo do senhor, apesar que militares têm essa longa relação com a Amazônia e o senhor mesmo disse, né, os militares estão lá. Agora eu vou trazer um outro aspecto. O presidente falou na ONU, ele fez uma referência no seu último discurso àquele derramamento de óleo na costa brasileira. E ali naquela ocasião o presidente ligou aquele episódio ao governo venezuelano. Então, gostaria de entender, o governo já chegou à conclusão, de fato, que foi a Venezuela que provocou esse acidente? E aí, aproveitando a avaliação do senhor hoje, o regime venezuelano é uma ameaça ao Brasil? A origem do óleo, o DNA do óleo é venezuelano. O derramamento, o navio ainda está sendo apurado. Mas o óleo, não temos dúvida, né, pelas análises, pelo que eu chamei do DNA dele, é venezuelano. Agora, ministro, deixa eu só insistir no segundo ponto. Há uma clara animosidade entre o governo brasileiro e o governo venezuelano. Sim. Estão aí em polos ideológicos diferentes. Eu não respondi realmente a tua segunda parte. Exato. Né? Hoje, vocês enxergam, o governo brasileiro enxerga o governo venezuelano como uma ameaça ao Brasil? Olha, vamos ver em termos de ameaça, vamos ver o que existe. O Brasil não reconhece o governo da Venezuela pelo Grupo de Lima. Então, é um posicionamento político passado por Itamaraty que não reconhece como um governo democrático. Temos reflexos do que está acontecendo na Venezuela, né? Nós temos aí a evasão de venezuelanos, né, em busca de outros países como a Colômbia e o Brasil. Por isso que as Forças Armadas têm uma operação de sucesso, que é a Operação Acolhida, na fronteira do Brasil com a Venezuela, que nós acolhemos esses venezuelanos que vêm em busca de nova perspectiva de vida. A Operação Acolhida é uma operação de sucesso, reconhecida no mundo inteiro, particularmente pela ONU e pela OEA, em que as Forças Armadas estão à frente dela. Ministro, falando um pouco de política, né, entrando na cobertura ali de política mesmo, a Polícia Federal vem avançando na investigação do inquérito lá dos chamados atos antidemocráticos, inclusive os filhos do presidente foram chamados a depor. As Forças Armadas, o senhor considera que os atos, um deles ocorrido inclusive em frente à sede do Exército, ameaçavam a democracia e trazendo para o presente, há algum risco de ruptura institucional no Brasil? Não, de forma alguma, não vejo por esse lado, Caio, não vejo. Eu vejo que o presidente foi falar com seus apoiadores, né? foi reverenciar os seus apoiadores ali, que se tinha faixa disso, faixa daquilo, ele não pôde impedir em relação a isso. Eu vejo, sempre acompanho muito o presidente em viagem, né, em pronunciamentos dele, a palavra que ele mais usa é democracia e liberdade. Por que eu trago, insisto um pouquinho? Porque a gente, de fato, passou, não faz muito tempo, por meses em que esse foi um tema muito debatido, com gente de vários pontos da sociedade levantando essa dúvida, se haveria uma intenção do governo, se dentro das Forças Armadas haveria esse ânimo. Então, olhando para trás, esse risco nunca ocorreu? Olha, não ocorreu. Não ocorreu. As Forças Armadas, desde o que vocês chamam da volta da normalidade democrática, a Constituição de 88, e as Forças Armadas sempre foram motivo de estabilidade, da legalidade, de seguir os preceitos constitucionais. E o presidente segue isso muito bem. Muito bem. As Forças Armadas não foram motivo nenhum nos últimos tempos de qualquer instabilidade, né? O representante político das Forças Armadas é o ministro da Defesa, no caso sou eu, estou investido nesse cargo. Os comandantes das forças cuidam de suas forças do muro do quartel para dentro. E nós temos mostrado aí evidências de profissionalismo, amor à pátria. Aliás, o artigo 142 é o único artigo da Constituição que leva a palavra pátria e que nós seguimos isso muito bem. Então, Renata, não houve esse risco e não há esse risco. Agora, nesses atos aí, o próprio artigo 142 foi muitas vezes invocado, né, ministro, como uma justificativa, uma possibilidade constitucional de intervenção militar, né? Pelas Forças Armadas, não, mas você tem a liberdade de expressão aí da população,
direito à manifestação, né? Isso aí faz parte do regime democrático. Então, vou aproveitar, ministro, que o senhor estava falando justamente do papel que as Forças Armadas exercem e trazer agora para esse momento que estamos vivendo da pandemia. As Forças Armadas estão ali desde março, bem do início, né, quando foi ali declarada a pandemia do novo coronavírus, envolvidas em ações para ajudar a conter o avanço do coronavírus aqui no país. Por exemplo, desinfecção de áreas, também para tentar atenuar ali os efeitos para a população mais vulnerável, com distribuição de cestas básicas e por aí vai. De lá para cá, de março para cá, infelizmente, a gente viu que a doença continua avançando no país. A gente tem aí, né, quase 150 mil mortos. Gostaria de ouvir o senhor sobre esse aspecto. Olhando para trás, onde erramos e onde o senhor acha que a gente acabou acertando? Olha, eu aproveito a pergunta para falar da atuação das Forças Armadas, que me cabe e é uma testemunha que o presidente Bolsonaro foi muito ágil e rápido nas ações em relação ao Covid. Vamos falar de datas. 9 de fevereiro deste ano, né, uma operação que teve à frente as aeronaves da Força Aérea Brasileira, nós fomos resgatar os brasileiros que estavam em Wuhan. Vocês lembram disso? Trouxemos os brasileiros de Wuhan para uma base da Força Aérea Brasileira aqui em Anápolis, adaptamos ela para um período de quarentena e a operação foi um sucesso e muito ágil. Depois nós passamos para o dia 11 de março, em que a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia global, né? E no dia 20 de março, quer dizer, logo em seguida, o presidente tomou mais uma ação que foi determinar o emprego das Forças Armadas na ajuda ao combate ao Covid. Então, eu mostro aí de uma agilidade em relação, praticamente falando da minha parte. Depois nós vamos aí em efetivo das Forças Armadas. Nós montamos de imediato 10 comandos conjuntos integrados por Marinha, Força Aérea e Exército, com outras agências. Botamos à disposição cerca de 30 mil homens por dia ajudando nisso aí. Tivemos uma parte de logística, nós transportamos. Renata, que você falou, nesses 6 meses que nós completamos de operação, nós transportamos cerca de 22 mil toneladas de material via terrestre, material para ajudar a Covid, ao combate a ela. 700 toneladas por via aérea. Em apoio aéreo, nós demos a mesma coisa que 20 voltas ao entorno do globo, do mundo. Então, mostra a dimensão do apoio nosso. Nós adaptamos a nossa base industrial de defesa para a confecção de máscara, para a confecção de milhares de litros de álcool gel, de reparo em respiradores. Então, adaptamos a nossa logística à ajuda a isso aí. Várias ações que você citou, desinfecção, doação de sangue, ações na faixa de fronteira. Então, uma série de ações que as Forças Armadas indígenas, nós tivemos cerca de 400 operações em áreas indígenas. Nós atendemos com os nossos médicos cerca de 37 mil indígenas. Então, eu acho que as Forças Armadas contribuíram e mostrou agilidade no governo em relação a isso. Apoiamos o Ministério da Saúde em várias ações. Ministro, o senhor tem aí os números todos na ponta da língua, né, desse grande esforço feito pelas Forças Armadas. Mas eu queria voltar com aquele número, né? A gente tem aí quase 150 mil mortos, o que é uma marca muito trágica, muito dura, né, da gente encarar. Na avaliação do senhor, era inevitável que a gente tivesse? O governo poderia ter se esforçado mais em alguma área? Olha, eu acho que antes, no início da pandemia, se falava aí de 2 milhões, no mínimo, de vítimas fatais, 4 milhões de vítimas. Não aconteceu. Infelizmente, aconteceram as mais de 140 mil mortes. Aí é lamentável, no Brasil como no mundo inteiro. Mas eu acompanhei o esforço que o governo fez. O Supremo Tribunal Federal, ele determinou também uma responsabilidade grande para os estados e municípios. Isso engessou um pouco as ações aqui. O Ministério da Saúde tem sido muito elogiado no apoio que vem sendo dado. Agora, lamentavelmente,
realmente várias famílias perderam os entes queridos, que atingiu esse número de mortes. Ministro, pela presença de militares aí no primeiro escalão do governo e pelo passado do presidente no Exército, movimentos que favoreceram as Forças Armadas são acompanhados muito de perto por todos, né, principalmente por nós jornalistas, né? O último exemplo foi o aumento ali da previsão de orçamento para o Ministério da Defesa, enquanto outras áreas sofreram cortes. Por que esse aumento de gastos com defesa e no momento em que é preciso também cortar gastos com saúde, com educação, com meio ambiente, segurança pública? Esse é o retrato maior de que se trata de um governo civil/militar? Caio, não é um governo civil/militar, é um governo do presidente eleito, presidente Jair Bolsonaro. Se tem militares compondo o governo, no Palácio do Planalto, eles são de origem militar. São a origem dele, como outros governantes aproveitaram de outras origens, né? São quadros qualificados que a gente tem, que o presidente escolheu. Mas eu repito, na parte de defesa, o representante político desse governo é o ministro da Defesa, junto ao chefe de Estado, do comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. O orçamento, nós temos, não teve... Saiu um boato que o nosso orçamento seria maior do que a educação. Nunca. Né? E não foi, e não é. Não, tivemos um aumento orçamentário. Não foi assim. Né? Nós temos aí, em termos de porcentagem, 90% dos recursos da defesa são despesas obrigatórias. A grande parte dela, 80%, pagamento de pessoal. Nos sobra 10%, chamadas despesas discricionárias, que tocam os nossos projetos estratégicos, paga luz, água, telefone, que compra munição, que faz o adestramento, que é possível a presença das nossas estratégias de dissuasão e presença no território. Então, nós tivemos aí desde 2017, 18, 19 e 20, praticamente, e 21 vai ser, o mesmo percentual. De 20 para 21 aumentou pouca coisa só. O debate é justamente esse, né? O governo pode mexer nas discricionárias, porque o resto está carimbado, né? Despesas com o pessoal, e isso aí atinge todas as pastas. A questão é, quando a gente vê a proposta de orçamento, é ver como o governo, nas discricionárias, distribuiu entre as pastas. E o que a gente viu na proposta, a gente não sabe se esse vai ser o orçamento ainda, porque o Congresso vai aprovar, é que o governo olhou ali e deu mais para a defesa do que deu para outras pastas, em comparação à proposta do ano passado, pelo menos. Nós tivemos, esse ano, um orçamento de discricionários, quer dizer, tirando a despesa obrigatória, em torno de 10 bilhões. Para ano que vem, a previsão na lei orçamentária anual é de 11 e pouco. Então, não foi um aumento substancial em relação. Ministro, o governo Jair Bolsonaro tem tentado reformular suas alianças no mundo, né? Os países em que dá preferência a se relacionar. Olhando hoje, então, esse mapa, como o senhor enxerga quem são os principais aliados do Brasil e de onde podem vir ameaças? Quais são os países que podem ameaçar o Brasil, ameaçar a soberania? Olha, o Brasil ele tem uma prioridade que é seu entorno regional, né? Regional, que vem a ser os seus vizinhos, seus irmãos da América do Sul, Caribe, o Atlântico Sul. Nós temos aí também aí a costa oeste da África, a Antártica, que nós temos uma base. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no mundo inteiro. Tem um ditado que diz que não existe país pacífico sem ser forte. E o Brasil deve ser forte, deve ter umas forças armadas condizentes para isso, principalmente para um poder dissuasório condizente com o que eu disse. Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, muito obrigado por sua presença aqui no Ponto. Eu agradeço, Caio, a Renata e aos amigos da CNN. Muito obrigado. Nós entrevistamos agora o ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública do Brasil, Raul Jungmann. Ministro, bem-vindo ao Ponto.
Obrigado. A gente vai direto ao ponto. O tema hoje é soberania nacional, então vamos começar direto ao ponto. O senhor foi ministro da Defesa do governo de Michel Temer, que antecedeu o atual de Jair Bolsonaro. E para assumir a pasta, o senhor foi indicado por integrantes das Forças Armadas, mesmo não sendo um militar de carreira. Hoje o cenário é outro, né? Temos um militar à frente das Forças Armadas. Muda alguma coisa? É mais seguro, em termos de soberania nacional, ter um militar e não um civil à frente do Ministério da Defesa? Não, não muda. Eu acho que nós criamos o hábito, ou de certa forma, um pensamento, de achar que o Ministério da Defesa ficaria com um civil. No mundo afora não existe isso. E se você tem, como nós temos, o fato de que é o poder político e os civis que estão no comando do governo, então, se é um militar ou se é um civil, isso não importa muito. O que de fato importa é quem dá o rumo, quem dá a direção. Uma outra coisa também importa, mas essa é negativa, é o fato de que o Brasil até hoje não tem um único civil especialista em defesa, portanto em Forças Armadas, e também nenhum gestor em defesa. E isso talvez nós sejamos o único Ministério da Defesa do mundo onde você não tem especialistas civis. Ministro, quero então explorar um pouco mais esse tema de militares no governo, porque o governo Jair Bolsonaro, ele tem hoje mais de 6 mil militares da ativa e da reserva ocupando cargos civis, e esse foi um levantamento que foi feito pelo Tribunal de Contas da União. Esse número, ele é aí mais que o dobro em relação ao governo Michel Temer, do qual, inclusive, o senhor participou. Se a gente olhar ali o alto escalão, a gente tem, claro, o presidente Jair Bolsonaro, o capitão reformado, o vice-presidente Hamilton Mourão, que é general da reserva, além ali de uma longa lista de ministros, que inclui Braga Neto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Eduardo Pazuello e por aí vai. Na visão do senhor, é um problema ter um governo com tantos militares? Renata, o grande problema é que o poder político, leia-se, o Congresso Nacional não regulamenta isso. Se não existe trava, se não há regulamentação, se o poder político, de novo, o Congresso Nacional e as elites, elas não assumem o comando e as rédeas da defesa, então, portanto, fica a critério, ao talante do governante, o número de militares que vai participar da administração. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é preciso ter um limite e me preocupa, sobretudo, quando há uma ampla participação de militares da ativa, que hoje já diminuiu, mas a verdade é que Forças Armadas, pelo artigo 142, são instituições nacionais permanentes e de Estado. Então não faz sentido se vir a governos. Claro que existem alguns postos que são postos, digamos, mais afim com aqueles que participam das Forças Armadas, mas isso é um número limitado. E, sem sombra de dúvida, repito, a responsabilidade disso, e não adianta reclamar, é do Congresso Nacional, que não regulamenta esse assunto. Foge às suas responsabilidades, constitucionais, inclusive. Mas o que muda, sendo um governo, vamos dizer assim, predominantemente tendo um núcleo político muito militar? Lembrando que o governo que o senhor participou, o governo do presidente Michel Temer, também já tinha ali muitos militares como bem próximos, né, ao núcleo de poder, bem próximos ao presidente Michel Temer, evidentemente não comparando com o atual governo, que isso é potencialmente bem maior. Mas o que muda o fato de ter muitos ministros, o núcleo do poder ser militar, ser de generais? O fato de que eles estejam tendo a maior participação tem alguns inconvenientes. Vou citar um deles. Toda vez que um ministro militar abre a boca, as pessoas acham que ele está falando pela instituição. E você deve ter se lembrado de muitos fatos recentes que aconteceram em que ministros militares falaram. E isso foi tomado como sendo a instituição. A instituição, ela está absolutamente voltada para as suas atividades profissionais, não tem nenhuma intenção de atalhos qualquer que sejam autoritários, ditatoriais ou golpes, seja o que for, mas cria-se uma grande confusão na mídia e na opinião pública. Falou o ministro, chefe daqui, falou o ministro do GSI de lá, falou o ministro, seja que for, que é um ministro político, embora militar, as pessoas passam a achar que são os militares que estão falando. Não, os militares, as instituições militares estão absolutamente dentro do seu compromisso profissional. Ministro, o senhor é enfático, já falou algumas vezes que falta diálogo entre civis e militares, inclusive em relação à proteção da Amazônia. Agora, nessa lista que o senhor fez, de várias atividades dos militares, tem ali também incêndios e toda essa pauta de preservação da Amazônia.
Na sua avaliação, quais são os motivos que hoje geram essa falta de diálogo? Como que é a relação entre ambientalistas e militares? Veja bem, falando em soberania, qual é o ato de maior soberania? Quais são os atos de maior soberania? Defesa da soberania que uma nação pode ter é declarar a guerra e fazer a paz. Isso compete ao Congresso Nacional. Pois bem, apesar de ter essa atribuição e responsabilidade constitucional, o Congresso Nacional, o poder político, não define, se aliena e não tem responsabilidade sobre para que Forças Armadas. Vem cá, que tipo, que estrutura, que dimensão nós precisamos de Forças Armadas? Não há essa discussão. Né? Eu me lembro que eu enviei, em 2016, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, Caio e Renata. É o mais alto nível de decisão sobre Forças Armadas e Defesa no nosso país. O Congresso ignorou isso. Levou 2 anos para aprovar. Aprovou quando o governo Temer estava saindo. Ele não assinou porque estava no fim. O governo Bolsonaro disse que não ia assinar porque era do governo anterior, mas aquilo é uma questão de Estado, e nós ficamos sem política e sem estratégia nacional de defesa, desde 2012, agora que nós estamos atualizando ela. Isso é um exemplo claríssimo que a elite brasileira ela não leva a sério a defesa. E não leva a sério, evidentemente, aqueles que fazem a defesa, que são os militares. Reciprocamente, os militares também olham enviesado para essa elite que não se preocupa com a defesa. E o que é a defesa? Vamos abrir essa caixa? A defesa é você, sou eu, é o Caio, é a terra, é a soberania, é a fronteira, é a cultura, são os recursos. Eles são profissionais da defesa e nós apenas nos preocupamos em apaziguar os militares. Vamos dar alguma coisa aqui para eles, para que eles fiquem lá. Ora, isso leva a uma situação burlesca, uma espécie de casamento com separação de corpos. A mesma coisa acontece em termos de Amazônia. Uma parte da sociedade e também do empresariado olha para a questão da Amazônia como se fosse uma questão socioambiental e uma questão econômica. E é, mas os militares olham, sobretudo, para a Amazônia como uma questão de soberania de território, porque é muito grande, porque é subpovoada, porque é muito recurso, porque é muito país de fronteira, porque é narcotráfico e outras coisas mais. Então, a tendência deles é priorizar a soberania. Enquanto nós, a sociedade, não dialogarmos com eles e eles se abrirem também para os pontos de vista que nós temos do lado de cá, na verdade, nós ficaremos a essa distância. Mas preste atenção, os militares são a favor da conservação, os militares são a favor do meio ambiente, não tenha nenhuma sombra de dúvida disso, apenas eles pedem que deem a devida atenção à soberania, que para eles é uma questão central. Por último, uma outra coisa muito importante. O Brasil não tem projeto para a Amazônia. O Brasil não sabe o que fazer com a Amazônia. Até 1960, no governo Juscelino Kubitschek, quando se abriu a Belém-Brasília, a Amazônia era os sertões, era algo praticamente que nós desconhecíamos. Não é? E hoje não há um projeto para a Amazônia. O Brasil não tem um projeto para a Amazônia. E a única forma de defender, de conservar, de reduzir o desmatamento da Amazônia é ter um projeto sustentável. O Brasil precisa ter um projeto de dizer o que ele quer da Amazônia. Ministro, só para encerrar esse capítulo aí dos militares, o senhor avalia que as Forças Armadas hoje se sentem mais confortáveis com o governo do presidente Jair Bolsonaro em termos ideológicos, em termos de alinhamento político e, diria mais até, eles iriam até o fim com o presidente Jair Bolsonaro? Os militares brasileiros são profissionais, são disciplinados e seguem a Constituição. E na Constituição, o presidente da República, qualquer ele que seja, Joaquim, José, Lula, Fernando Henrique, Itamar, Collor ou Bolsonaro, é o comandante supremo. E eles vão seguir o que dizem a Constituição. Não tenha a menor sombra de dúvida. Agora, convergências ideológicas, divisões, sim, existem entre partes das instituições, ou parte dos militares, aí eu errando dizendo das instituições. As instituições, elas têm exatamente por princípio, meio e fim o que diz a Constituição. São organizações de Estado, que um ou outro militar tenha preferência para lá ou para cá, afinidades e etc., isso pouco importa, são militares, mas são cidadãos. O que nos interessa é que nós temos forças armadas profissionalizadas, democráticas e seguidoras da Constituição. Quanto a isso, não confundam fala de militar, de general no governo, com fala das instituições. Quem fala pelas instituições são os seus comandantes e eles estão absolutamente silentes e inteiramente, digamos assim, engajados dentro das suas tarefas profissionais em absoluto respeito à Constituição. E não disso sairão, podem ter certeza. Ministro, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o senhor foi presidente do IBAMA.
Naquela época, os índices de desmatamento eram muito maiores do que os que a gente tem hoje. É claro que quando a gente fala tanto da cobrança de preservação da Amazônia, que vem do exterior, investidores, líderes estrangeiros, nessa conversa é muito difícil negar que tem sim ali interesses econômicos, comerciais, há outras agendas, que não apenas a da preservação do meio ambiente. Mas olhando o que a gente tem hoje, o fato é que o desmatamento está em níveis alarmantes, a gente vê as imagens, o Pantanal em chamas. Como é que o senhor avalia o cenário atual, considerando que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse na ONU, há uma perseguição, é alvo de uma campanha difamatória. Esse é o discurso que o governo Jair Bolsonaro tem adotado. Bom, se na época em que eu fui presidente do IBAMA, durante 1 ano e meio, antes de ir para a reforma agrária, os nossos índices eram piores do que o atual, eu não me lembro. Mas se é fato isso, não fomos bem. É preciso reconhecer. Seja como for, fatos são fatos, não se discute. Eu não me lembro, vou procurar recordar essa questão. Quanto a essa questão externa, veja bem, o mundo hoje se globaliza. O que acontece lá em Beijing impacta em nós aqui, o que acontece na Austrália, o que vai acontecer. Veja, a pandemia é um exemplo absoluto, todos nós temos a mesma experiência no mundo inteiro. Então, a globalização está aí. Muitos países consideram que o seu bem-estar, a mudança climática que atinge a eles de forma diferenciada, tem a ver com a Amazônia. Então, há uma internacionalização da Amazônia. O que não pode e nunca entrará em discussão é a nossa soberania e 1 milímetro do nosso território. Agora, toda ajuda é bem-vinda, desde que esteja condicionada pelos nossos interesses e o respeito pela soberania. No debate que o Biden teve, o candidato Biden, democrata, teve com o presidente Trump, ele invocou a Amazônia, mas fez de uma maneira absolutamente equivocada, eu diria, fez de uma maneira colonialista. Porque o que ele diz? Ele diz o seguinte, vou amealhar 20 bilhões de dólares e países parceiros para resolver o problema da Amazônia. Pera lá, o que é isso? O que é isso? Você não chega na casa de quem quer que seja e diz eu vou reformar a sua casa. Não, você pede licença e diz eu quero te ajudar. Você quer que eu lhe ajude? Então, como nós vamos fazer isso? Então, a primeira coisa que deveria ser dita pelo candidato Biden, seja quem for, é o seguinte: vocês brasileiros precisam de ajuda? Como nós podemos ajudar vocês em respeito a vocês e os seus objetivos? E aí eu quero dizer que toda ajuda é bem-vinda. Não tem a menor sombra de dúvida. Ela é bem-vinda, desde que respeite a nossa soberania, desde que esteja de acordo com os nossos objetivos. Fazendo referência ali ao que o presidente Jair Bolsonaro diz. Ele fala, olha, estamos tomando as medidas necessárias, mas existe uma campanha difamatória, mas existe uma tentativa de não enxergar, de desmerecer o que o governo brasileiro faz. Querem atingir politicamente o governo atual. O senhor enxerga esses elementos no que temos hoje no debate? Renata, quem faz as estatísticas sobre a conservação e a destruição da Amazônia? Somos nós. Os órgãos de controle da Amazônia são nossos. Os relatórios, os focos, o avanço ou a redução, somos nós que fazemos, Renata. Não são eles. A Amazônia, além disso, que é outra coisa que precisa trazer o debate, é a área tropical, florestal, mais monitorada do mundo. O mundo inteiro tem centenas de satélites que estão aqui e também estão em outros lugares. Então, vê bem, somos nós que produzimos essas notícias, são vocês da CNN e de todos os outros, fazendo o seu papel mais corretíssimo, mais bacana possível. Não é isso. Nós produzimos isso sobre nós próprios. Então, o que acontece? Isso é uma campanha orquestrada do exterior? Claro que tem. Em todos os lugares tem. Mas alto lá, nós estamos dizendo ao mundo que nós estamos devastando, que nós estamos destruindo, além do que é aceitável, a Amazônia. Somos nós que estamos dizendo. Então, nós estamos todos, a imprensa, os órgãos de controle, o INPE, o INAMAZON, nós somos associados a governos estrangeiros? É isso? Não, não é isso. Isso não faz sentido. Isso é retórica do presidente. E melhor faria ele se desse exatamente a conhecimento de nós, em primeiro lugar, e a comunidade internacional, as metas de redução de desarmamento. Se aprovasse a regulamentação de exploração mineral em terras indígenas, jogasse o peso da base dele para poder fazer isso. Aí sim, nós estaríamos dando uma resposta, independentemente das campanhas e dos interesses que possam existir. Ministro, entrando um pouco na política, o senhor é um político aí com extenso currículo, né? Foi vereador, deputado, ministro. Na sua avaliação, o que explica a eleição em 2018 e, segundo as pesquisas, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro? O presidente da República, ele tem reconquistado popularidade. E isso por quê?
Isso porque ele mudou o governo dele. O governo dele era um governo de coalizão, de choque. Ele decidiu, não vou fazer a velha política, não vou fazer a velha política. Eu não vou fazer o presidencialismo de coalizão, porque isso dá corrupção, porque isso dá cadeia. Muito bem. Só que ele não mudou a política. E os presidentes outros que escolheram, bem ou mal, o presidencialismo de coalizão, que é exatamente você fazer uma composição com o Congresso para poder passar o seu programa e a sua agenda, eles não fizeram porque queriam, mas que eles tiveram que fazer pela forma como se dá justamente a estrutura e a dinâmica política brasileira. Ele foi para o presidencialismo de colisão. O que é isso? Ele não conseguia ter liga com o Congresso. Ele dizia, olha, eu tenho a espada, aqui estão os militares. No outro momento, ele disse, aqui estão as massas, que é uma forma de você pressionar os demais poderes, o Supremo e o Congresso a se alinhar, e que não é uma forma democrática. Isso se esgotou. E o presidente, e seja bem-vindo e boa decisão, ele voltou a ser um governo muito mais normal. Além disso, na pandemia, ele teve a feliz ideia de colocar esse auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, ele, na verdade, trouxe, sobretudo, digamos assim, os mais expostos, os mais vulneráveis, para digamos assim, uma recepção, uma visão mais positiva do governo dele. Agora, ele tem um impasse pela frente, que é como resolver essa questão fiscal. E aí tem um bate-cabeça que ele vai ter que resolver. Não há dinheiro, depois dos 600 e dos 300 que estão sendo colocados agora, e o presidente está exatamente numa situação muito difícil. Porque se ele escolher quebrar o teto para poder atender a continuidade desse programa, ele vai ter, como disse o presidente do Banco Central, retorno de inflação, subida de juros, perda de confiança, e aí nós vamos pagar um preço muito caro em termos globais. Se, por outro lado, ele não atender a essa demanda, o prestígio dele recém-conquistado, ele vai, em boa medida, por água abaixo. O presidente está diante de uma situação que, se ocorrer, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Vamos esperar que ele resolva da melhor forma possível e que atenda muito bem a maioria dos brasileiros que mais precisam. Ministro, o senhor tem se aliado nos últimos tempos a políticos mais ligados ao centro. O senhor acredita que esse campo político vai ter chances em 2022? Ou avalia que essa onda da direita que veio com Bolsonaro em 2018 ainda vai prevalecer? Como é que o senhor enxerga essa próxima corrida presidencial? Renata, fruto dos meus 40 e tantos anos, dos 68 da vivência política, eu estou com o centro, se ele for democrático, se ele defender a democracia, e se esse centro for republicano, ou seja, ele respeitar o povo brasileiro e não incorrer em desvios e corrupção. Aí, se é centro-centro, se é centro-esquerda e é centro-direita, tanto faz. O que eu não vou nunca estar aliado são aos extremos, que muitas vezes se encontram, aparentemente não, que é a extrema-esquerda e a extrema-direita, porque ambas, não posso dizer que não sejam republicanas, mas seguramente não são democráticas. Eu espero que sim, consigamos reconstruir um centro, porque acredito que nós não estamos indo num caminho econômico e socialmente, mas também em termos democráticos, que é o melhor para o Brasil. Então, a política é estender o direito e fazer com que esse direito não seja apenas formal, mas ele seja um direito concreto. E, obviamente, que no centro, e com prioridade das nossas preocupações, aqueles que são vulneráveis, os que não têm, os que sofrem, os desvalidos, o que não tem as condições de vida ideais para se desenvolver para os seus filhos, para o seu neto, para serem felizes. Política é transformação do mundo para melhor. E hoje eu acho que o centro democrático, já disse, centro-direita, centro-esquerda, centro-centro, ele tem que se unir, tá certo? Se não der no primeiro turno, que o faça no segundo turno e que apresente ao Brasil uma proposta que o Brasil se reconheça, e os brasileiros e brasileiras se reconhecem como a melhor. E cumpra isso, porque o não cumprimento daquilo que se afirma numa campanha é que tem desmoralizado, infelizmente, a política em todo o mundo, não apenas no Brasil. Raul Jungmann, muito obrigado por essa entrevista ao ponto. Eu sou que agradeço e fico à disposição. Muito obrigado.